Como os desenhos são capazes de revelar sinais de violência que nem mesmo as palavras são capazes de descrever? Fique comigo nos próximos minutos que eu vou te mostrar como tudo isso acontece. Olá, sejam bem-vindos ao Ascendendo Saber. O meu nome é David Oliveira e esse é um canal para você que está buscando conteúdo de extremo valor sobre psicologia, saúde mental e educação. Os desenhos são uma espécie de janela para a mente infanto-juvenil. Eles são capazes de revelar emoções e experiências que essas crianças e adolescentes possam não estar vivendo. Dentro de todas essas experiências e emoções que essas crianças podem ou não estar vivendo, infelizmente existem as experiências traumáticas. Nesse vídeo eu buscarei te mostrar como identificar sinais, indícios, indicadores que podem sugerir que uma criança esteja passando ou vivenciando ou mesmo já tenha vivenciado uma experiência traumática. Como iremos identificar essas evidências? Através dos desenhos realizados por essas crianças e adolescentes. É extremamente importante, antes de começarmos a procurar nos desenhos indícios e indicadores de violência sexual, eu esclareci alguns pontos para vocês. O primeiro ponto é o seguinte: os desenhos, eles não são capazes de constatar uma situação de violência sexual ou qualquer outra situação de violência. Os desenhos, eles apenas nos fornecem indícios, indicadores, sinais de uma possível situação de violência. Cabe à pessoa que está em posse desses indícios, sinais, indicadores, realizar uma avaliação complementar com toda a delicadeza, com toda a sutileza, com todo o profissionalismo necessário para dessa forma conseguir constatar essa situação. Os desenhos, nesse caso, eles vêm como uma ferramenta que vai nos ajudar nesse primeiro passo a pegar essas pistas. E isso já é algo muito grande, é algo muito relevante, porque uma vez que estamos com esses recursos, uma vez que estamos com essa pista, podemos executar uma série de iniciativas, como, por exemplo, buscar o suporte necessário que essas crianças precisam, seja para providenciar um suporte à saúde física dessa criança, à saúde mental dessa criança, bem como também buscar as providências legais cabíveis nesse tipo de contexto. Outro ponto que é extremamente importante a gente levar em considerações nesse tipo de situação que envolve violência doméstica é a conduta do adulto ao lidar com esse tipo de demanda. Este assunto é um assunto extremamente delicado e que pode causar uma situação de exposição muito grande ao público infanto-juvenil. Para que isso não aconteça, você pai, você mãe, você psicólogo, professor, qualquer pessoa que esteja lidando com esse tipo de demanda precisa agir com uma sensibilidade e respeito muito grande a esse indivíduo para que essa situação não se transforme em algo ainda mais traumatizante. E se você não se sente apto para lidar com esse tipo de demanda, não hesite em procurar ajuda. Afinal, esse é um assunto extremamente delicado que precisa ser lidado com o máximo de assertividade, evitando o mínimo de erro para não gerarmos mais experiências traumáticas para esses indivíduos. Agora que já esclarecemos esses pontos, podemos começar a falar sobre a utilização dos desenhos na investigação de violência sexual. Por que utilizar os desenhos? Os desenhos são naturalmente realizados por crianças desde muito cedo, desde a época da escola, nas atividades recreativas no ambiente familiar. A criança está sempre em contato com desenhos. O desenho é uma forma dela explorar o mundo, dela conhecer o simbolismo por trás do mundo. É através do desenho que ela vai desenvolver a escrita, é através do desenho que ela refina a fala, porque é ali que você vai começar a associar o símbolo de um objeto desenhado com o que ela está falando. Enfim, a criança ela tem acesso ao desenho de uma forma muito prematura, muito nova, muito embrionária, vamos dizer assim. E isso faz com que a criança desenvolva uma intimidade com esse tipo de atividade. Faz com que a criança crie um hábito em realizar esse tipo de atividade. Todas as crianças têm esse tipo de habilidade de uma forma ou de outra. Porque mesmo que seja uma criança que hoje não gosta de realizar desenhos, em algum momento da sua infância, a prática de desenhar foi utilizada por uma finalidade de aprendizagem. E isso foi assimilado pelo aparelho mental dessas crianças. Então o desenho é algo natural. O desenho é algo instintivo, é algo primitivo que o sujeito faz. E ele faz com muita leveza, com muita tranquilidade. Para além dessa característica natural do desenho, precisamos entender a característica subjetiva dos desenhos. Quando uma criança desenha,
ela detém em sua mão uma superfície, uma folha, algo que ela pode externalizar ao mundo interno dela. Ou seja, ela comunica com aquela folha algo extremamente pessoalíssimo, algo extremamente íntimo. E ao longo dos anos, a criança tende a ir reproduzindo essa prática. Ou seja, o ato de desenhar é uma espécie de confessionário mental que a criança utiliza, onde ela externaliza tudo aquilo que está na mente dela. E grande parte disso que está na mente da criança, às vezes ela nem conseguiria descrever através das palavras, mas através dos desenhos, dessa prática que ela sempre teve, isso fica natural, isso fica leve, isso fica sutil. Não sei se você percebeu, mas o desenho ele é uma prática íntima do indivíduo. Ele é uma forma de externalizar o eu. Por isso que artistas famosos se envolvem tanto com suas obras de artes, porque aquilo fala sobre o sujeito, aquilo toca o sujeito, aquilo é o sujeito de alguma forma. Compreender esse fenômeno é extremamente importante para entendermos o porquê utilizamos o desenho para investigar indícios de violência sexual. Por quê? Se o desenho tem toda essa intimidade para com a criança, isso significa dizer que da mesma forma que a criança conversa com ela mesma num plano mental, conversa com ela mesma em seus pensamentos, ela faz isso com o papel, ela faz isso com seus desenhos. A diferença é que esses desenhos estão disponíveis para todas as pessoas que querem zelar para o bem-estar dessa criança. E é justamente nesse ponto que a interpretação e análise de desenhos passa a ser útil na investigação de violência sexual. Porque uma vez que a gente detém aquele desenho feito por uma criança ou por um adolescente ou mesmo por um adulto, eu consigo identificar indícios, sinais, evidências de uma violência sexual que talvez aquele indivíduo jamais conseguiria externalizar verbalmente. Por que ele não externaliza verbalmente? Porque a fala ela é falha. A fala ela é repleta de limitações, como a vergonha, o medo da repressão, ou seja, o medo de falar algo e ser questionado, ser repreendido, ser punido. Todos esses fenômenos são mecanismos coercitivos da fala, o que não existe no desenho. Por quê? Porque o desenho é uma atividade íntima, cuja única pessoa que é capaz de decifrá-lo, pelo menos ela acredita que seja a única, são as crianças. E assim ela faz isso com mais naturalidade, sem vergonha, sem medo, sem nenhum tipo de mecanismo coercitivo que a limite. Por isso, quando analisamos um desenho de uma criança que foi vítima de algum tipo de violência sexual, nesse desenho a gente consegue identificar esses indícios. O que se perguntássemos para essa criança ou adolescente, provavelmente ela não nos diria. No desenho existem informações que dificilmente iríamos extrair através da fala e do diálogo com uma criança. Gostou do conteúdo que preparamos para vocês até aqui? Quer aprender mais sobre esse assunto? Ou ficou com alguma dúvida? Não se preocupe, eu tenho a solução para você. Nós da Ascendendo Saber preparamos uma semana inteira sobre análise e interpretação de desenhos. Essa semana é gratuita e destinada a pessoas como você que quer refinar o seu conhecimento sobre interpretação de desenhos. Acesse o link abaixo e faça sua inscrição agora na Semana da Análise e Interpretação de Desenhos.